Olá pessoal do nono ano, bom dia, como é que estão vocês? Tudo bem? Então hoje nós iremos estudar o capítulo 9, tá? Do livro didático de vocês, certo? E no capítulo 9 ele vem trazendo a questão da estrutura atômica, certo? E nós vamos poder também ver nessa videoaula a questão da característica elétrica da matéria, tá? Vamos ver um pouquinho sobre os elementos químicos e também sobre os íons, tá bem? Então, os seres humanos, eles naturalmente, eles são muito curiosos, tá bom? E uma das perguntas mais frequentes que são feitas é esta: afinal, de que somos formados, né? Com a invenção do microscópio, né, pôde-se observar e descobrir, né, uma estrutura muito pequena, né, que compõe todos os seres vivos, né? Essa estrutura, ela é a menor estrutura funcional de todos os seres vivos, tá certo? E com os avanços da biologia, da química e da física, pôde também descobrir, né, a questão da menor estrutura, né, que compõe toda a matéria, e essa estrutura era chamada de átomos, tá certo? E agora nós vamos ver um pouquinho sobre a questão das características elétricas da matéria, né? Então, já desde dos anos 400 antes de Cristo, né, já se tinha essa questão, né, de querer saber de que a matéria ela era constituída, né? Então isso foi feito pelos filósofos gregos, tá certo? E eles já diziam que a matéria ela seria constituída por minúsculas unidades chamadas de átomos, tá certo? E lá no início do século XIX, né, lá em 1808, foi proposto por Dalton, né, o primeiro modelo atômico. Nós já até estudamos um pouquinho sobre Dalton em aulas anteriores, né? Então, mas Dalton ele voltou, né, a esses estudos, né, desses filósofos, né, e ele disse que também que a matéria ela seria constituída por pequenas partículas, né? Essas partículas elas eram esféricas, tá certo? Elas eram maciças e indivisíveis, e eles chamados também de átomos, tá certo? Então, o Dalton, né, ele propôs o primeiro modelo atômico, tá certo? Dalton ele propôs o primeiro modelo atômico, e que nós comparamos esse modelo atômico proposto por Dalton, né, a uma bolinha de bilhar, tá certo? Uma bolinha de bilhar como esta aqui, ó, né? Aquelas bolinhas que são utilizadas para jogar sinuca, tá certo? Novamente, olha, que a matéria seria constituída por partículas esféricas, né, maciças, né, e indivisíveis, né, comparada a uma bolinha como esta, uma bolinha de bilhar, tá certo? Então esse aqui foi o primeiro modelo atômico, né, que foi proposto por Dalton, tá certo? Ainda no século XIX, né, lá no final do século XIX, tá, Thomson também propôs um outro modelo atômico, né, em que ele dizia que os átomos eles eram formados por partículas menores, né, e que eles eram indivisíveis, né, diferentemente do modelo proposto por quem? Por Dalton, que dizia que ele era o quê? Indivisível, não é isso? Então, por que Thomson falou que o átomo ele era divisível? Porque foi a partir do modelo dele que descobriu, né, uma partícula chamada de elétron, que é uma partícula de carga elétrica negativa, tá certo? Então, o que foi que Thomson propôs? Ele propôs que o átomo fosse maciço, igual ao primeiro, tá certo? Tudo bem. Que ele fosse esférico, continua sendo igual ao primeiro, né? Proposto por Dalton, né? Mas que, no caso de Thomson, né, esse átomo ele é descontínuo. O que é isso? Ele é formado por um fluido com carga positiva, no qual estavam dispersos os elétrons, né? Tá aqui, ó, vocês podem ver, ó, cargas positivas, né? O qual estavam dispersos os elétrons, que apresentam carga elétrica negativa, tá certo? Que foi a parte que Thomson falou, né? Foi descoberto que ele afirmou que o átomo ele era o quê? Divisível, né? Como o átomo, de forma geral, ele é neutro, né? Então, dizemos que o número
de prótons, que são as cargas elétricas positivas, vai ser igual ao número de elétrons, que são o quê? As cargas elétricas negativas, tá bom? Então, o modelo atômico proposto por Thomson, ele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, justamente por conta dessa descontinuidade, né, dessas cargas positivas, que são os prótons, e negativas, que são os elétrons, formando um átomo neutro, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês uma imagem, né, do modelo proposto por Thomson, tá bom? Essa bolinha não quer segurar. Aí, ok. Então, tá aqui, ó, o modelo do pudim de passas proposto por Thomson, tá certo? Cargas elétricas negativas dispersas nas cargas elétricas positivas, formando essa descontinuidade de cargas elétricas, tá bom? Então, tá aí o modelo proposto por Thomson. E agora nós iremos para um terceiro modelo atômico, tá certo? Proposto por Rutherford, tá bom? Mas antes disso, nós vamos entender qual foi o experimento que Rutherford fez para poder montar o seu modelo atômico, tá certo? Rutherford, ele já é do século XX, tá bom? Seus experimentos já são do século XX, afinal de contas, o anterior, ele já era no finalzinho do século XIX, tá? E Rutherford, ele era um cientista muito conhecido, foi muito conhecido, porém, né, ele teve várias descobertas, mas ele foi mais conhecido, né, justamente por tentar verificar se o átomo ele era realmente maciço, como afirmavam os cientistas anteriores, tá certo? Para isso, ele utilizou um fluxo de partículas, e essas partículas eles deu o nome de partículas alfa, e ela apresentava algumas características. Quais eram elas? Elas tinham esse fluxo de partículas alfa, tinham cargas positivas, eram muito radioativas, né, por ser utilizado um elemento químico chamado de polônio, muito radioativo. Elas eram extremamente pequenas e emitidas com uma grande velocidade. Então vamos ver aqui agora o experimento de Rutherford. Foi o que ele fez. Ele pegou aqui uma fonte de partículas alfa, né? Ele percebia que essas partículas alfas elas eram lançadas por conta de que nessa placa de zinco aqui apareciam essas luminescências, tá certo? Quando ela batia nessa lâmina de ouro, tá bom? Então aqui é o experimento de Rutherford. Foi o que ele fez. Lançava essas partículas alfa, elas batiam nessa lâmina de ouro, muito fina, né, essa lâmina de ouro, e percebia que as partículas, né, a maioria delas, elas atravessavam essa lâmina de ouro, né, sem desvios, enquanto que algumas outras partículas alfas atravessavam essa lâmina de ouro, mas com desvios, enquanto que outras partículas alfa não atravessavam a lâmina de ouro, tá certo? Com isso, ele pôde observar, isso foram as observações que foram feitas nesse experimento por Rutherford e seus colaboradores, tá certo? Com isso ele vai, né, aqui são as observações que eu acabei de falar, né? Grande parte das partículas alfa atravessavam a lâmina sem sofrer desvios, outras sofriam desvios, né? Enquanto que uma quantidade pequena de partículas não atravessavam a membrana. Com isso, o Rutherford pôde concluir, né, e montar o seu modelo atômico, né? Ou seja, é um modelo atômico, né, parecido com essa estruturazinha que eu fiz, né? Para poder formular aqui, no caso, o modelo de Rutherford, utilizei o quê? Utilizei esse aramezinho aqui galvanizado, usei bolinhas de ping-pong, usei essa bolinha azul, usei aquela bolinha de piscina, né? E essas bolinhas aqui, cravejadas, eu utilizei aqueles alfinetes com pontas coloridas, né? Então foi o que aconteceu. Aqui é justamente, ele fez esse experimento e concluiu e montou o seu modelo, né? Parecido com essa estrutura que eu fiz aqui para vocês, ó. Tá bom? Quando ele fala, grande parte do átomo deve ser vazia, né? Porque aqui é a conclusão de Rutherford. Grande parte do átomo deve ser vazia.
Aí, por quê? Devido àquelas partículas alfas atravessarem com facilidade, né, a lâmina de ouro, né, ele percebe o quê? Ele percebe que grande parte do átomo é vazia, ao qual essa parte vazia ele deu o nome de o quê? De eletrosfera, né, que é onde vão estar o quê? Os elétrons. Os elétrons são essas partezinhas laranjas, né, elétrons que têm carga o quê? Negativa, né, enquanto que o núcleo vai ter o que? Carga positiva, né? Por quê? Porque o átomo em si ele é neutro, tá certo? Então, deve existir uma pequena região maciça chamada de quê? De núcleo, né? Por quê? Porque existiam algumas partículas alfas que batiam nele e atravessavam sofrendo o quê? Desvios, né? Algumas. E outras batiam nele e voltavam, né? Não sofriam desvio. Então, justamente devido àquele experimento foi que Rutherford conseguiu montar esse modelo, né? Um terceiro modelo atômico, né? Para explicar, no caso, justamente a estrutura desse átomo, né? E que o núcleo deve ser pequeno e positivo. Por quê? Porque se a eletrosfera, onde tem os elétrons, tem carga elétrica negativa, então o núcleo vai ser o quê? Positivo, novamente, para poder o átomo ser neutro, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a criação, ó, a criação do novo modelo, né? Lembra um pouquinho, né, essa minha montagem aqui, tá certo? Com a da figura, tá? Novamente, mostrando aqui, ó, o número de os prótons aqui no núcleo, tá bom? O vermelhinho, o que eu usei aqui as bolinhas vermelhas, o azul que são os nêutrons, né? Eu utilizei bolinhas amarelas para fazer o meu aqui. E na eletrosfera nós temos o que? Os elétrons, na bolinha verde, eu utilizei bolinhas laranjas, tá certo? Então este aqui é o modelo proposto por Rutherford, tá bom? Dando continuidade, nós agora iremos ver as principais características do átomo e suas relações. Isso é muito importante, né, vocês terem conhecimento, né, até para o ensino médio, né? Vocês vão precisar muito disso lá na química. Vejamos, tem que saber o seguinte, né? Como o átomo ele é neutro, então o número de prótons presente no núcleo ele tem que ser igual ao número de elétrons que estão presentes aonde? Na eletrosfera, né? Que é a outra parte do átomo, tá bom? Então para isso vocês têm que saber alguns conceitos, né? Principais características do átomo. Número atômico, né? Ó, o número atômico é representado pela letra Z. O que é número atômico? É o número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Então eu posso dizer que o número atômico, representado pela letra Z, vai ser igual a P, que é o número de prótons. Então, Z é igual a P, que é igual a quem? A E, número de elétrons, né? Eles são iguais, os seus valores. O número de massa é representado pela letra A, né? O que é o número de massa? O número de massa é o quê? É a soma do número de prótons, P, que pode ser igual a Z, né? Ó, com o número de nêutrons, que é representado pela letra N, presentes no núcleo, né? A massa do átomo, né, sua grande parte, ela está dentro do núcleo, tá certo? Então, ó, como é que eu posso representar em uma forma matemática assim, como é que eu posso calcular, né, essa massa, né? Eu faço o quê? Somando o número de prótons mais o número de nêutrons, aí eu encontro o quê? A massa do átomo. Então, A é igual a P mais N. Essa é uma formulazinha que você pode até utilizar também lá no ensino médio, tá bom? Então vamos lá, ó. Dando continuidade, eu trouxe aqui uma aplicação. Olha aqui, ó. No núcleo do átomo de alumínio, alumínio é um elemento químico, Al é o seu símbolo, né? Existem 13 prótons, 13 P e 14 nêutrons, 14 N nêutrons. Assim, temos o número de massa igual a quanto? Então, utilizando a fórmula matemática, nós vamos encontrar o quê? O número de massa. A é igual a P mais N. A é igual a 13, que é o número de prótons, segundo o problema, mais 14, que é o número de nêutrons. Somando 13 com 14, eu vou obter quanto? 27 unidades. Então, é a massa, né, desse alumínio aqui, no caso, vai ser quanto? 27 unidades, tá bom? Eu trouxe também uma outra aplicação para nós vermos a questão do número de nêutrons. Como é que calcula o número de nêutrons, né, de um átomo, né? Ó, um átomo de ferro, né, que tem o número, o que é esse aqui, ó, Z? Ó, Z é número atômico. Tem o número atômico igual a quanto? 26.
Apresenta número de massa igual a 56, tá aqui. Quantos nêutrons existem no seu núcleo? Então, é a mesma fórmula matemática. A igual a Z ou P mais N, né? Só que para eu encontrar o número de nêutrons, eu posso fazer essa fórmulazinha aqui, ó. É a mesma, ó. N, trago aqui para o primeiro membro, igual a eu levo para o segundo membro da matemática, menos E. N é igual a menos E, o número de massa, menos o número de prótons, ou então o número atômico. N vai ser igual a 56, que é a massa, que vale 56, menos 26, que é o número de atômico, tá? 26. 56 menos 26, eu vou ter quanto? 30 unidades. Então, aí é o número de nêutrons do átomo de ferro. E agora vamos estudar um pouquinho sobre o elemento químico. Nós já estava falando um pouquinho sobre o alumínio, né? Então, o elemento químico, né, ele é caracterizado hoje, né, pelo seu número de prótons, né? Cada elemento químico vai ter o seu número de prótons ou o seu número atômico, né? Cada um vai ter o seu próprio, né? Então, ó, o número de prótons é quem caracteriza cada elemento químico. E, segundo a IUPAC, né, nós temos 118 elementos químicos, né, incluindo os naturais e os artificiais, né, até 2018, né? Eles estão inseridos numa tabela periódica, tá bom? Esses elementos químicos. E esses elementos químicos, eles apresentam um nome específico, né, como alumínio, né? E um símbolo, como por exemplo, o AL é o símbolo do alumínio, tá certo? Então todos eles vão ter isso. Ó, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né, ó. O símbolo químico do enxofre é a letra S. Vale ressaltar que existem elementos químicos que só tem uma letra, como o enxofre, mas vai haver elementos químicos que vai ter duas letras, né? Por exemplo, o cálcio é um C maiúsculo e um A minúsculo, K. O K é o símbolo de quem? Do elemento químico chamado de cálcio, tá bom? Para diferenciar justamente do carbono. O carbono é só o C maiúsculo, tá certo? Então vai haver elementos químicos com uma letra e elementos químicos com duas letras. Mas vamos aqui, ó. Onde é que eu encontro o número de massa, o número atômico ou o número de prótons no elemento químico? Lá na tabela periódica. Aqui em cima, geralmente, nós vamos encontrar o quê? O número de massa, A, que é o quê? O número de massa, prótons mais nêutrons, está lá no núcleo, né? Ó. E aqui embaixo nós vamos encontrar o quê? O seu número atômico, ou o número de prótons, Z. Z, número de prótons, que é igual ao número de elétrons, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo, tá certo? No átomo, presta atenção. E agora nós iremos ver os íons, né? Então, os íons, eles são átomos que apresentam uma carga elétrica, quer seja ela positiva, quer seja ela negativa, né? Então, o que são íons? É uma espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons, né? Até há pouco tempo atrás eu falei que os átomos, eles têm o quê? O número de prótons igual ao número de elétrons. Mas quando eu falo de íons, né, uma característica dos íons é que o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Ou ele vai ser maior, ou ele vai ser menor. Os íons, eles vão apresentar cargas, como eu falei. Quando ele apresenta uma carga positiva, eu chamo de íons positivos, ou também de cátions, né? Nesse caso, quando eles são cátions, eles vão perder elétrons. Olha, né, é o contrário, ó. Íons positivos perde elétrons, tá certo? O número de prótons ele vai ser maior do que o número de elétrons. Vamos ver isso aqui, ó. Ó, eu trouxe aqui o magnésio, Mg, aqui também é Mg, tá bom? Aqui tem um N, mas aqui é um G. Então, o átomo de magnésio que está perdendo dois elétrons. Então, quando ele perde, é o quê? Cátion. Cátion é o quê? Positivo, ó. 2 mais, perdeu 2 elétrons. Então, vamos ver aqui, ó. O átomo original, ele vai ter prótons, 12 cargas positivas, mais 12. Beleza? E aí, o número de elétrons dele vai ser 12 cargas negativas, menos 12. Por quê? Porque mais 12 menos 12, eu vou ter 0. Carga elétrica total, 0. Porque o átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque o átomo é neutro. Então tá aqui, 0. Mas quando ele é um íon, apresenta uma carga, quer seja ela positiva ou negativa, vai ser diferente. Ó, eu vou continuar com o mesmo número de prótons, ó, 12 cargas positivas, mais 12. Só que o número de elétrons, ó, eu vou perder 2, ó.
12, eu tinha 12, eu vou ter só quanto agora? 10 cargas negativas, menos 10. Eu perdi 2 elétrons, eu tinha 12, fiquei com quanto? Com 10, menos 10 no caso, que é elétron negativo. Aí, qual vai ser a carga elétrica total do Mg2+? Mais 2. Lá na matemática, né? Vamos lá, ó. Quando eu tenho mais 12 menos 10, eu vou ter o que aqui? 1 mais 2, tá bom? Então, carga elétrica total do magnésio vai ser o quê? Mais 2, tá bom? E agora vamos ver os íons negativos, né? Que eu dou o nome de ânions. Então, os ânions são os íons negativos, que vai apresentar uma carga elétrica negativa. E nesse caso vai ser o contrário dos cátions, né? Que ele vai ser o quê? Ele vai ganhar elétrons, né? Ó, íons negativos é o contrário, né? Ó, ganha elétrons. Nesse caso, o número de prótons vai ser menor do que o número de elétrons. Vamos ver. Eu tenho aqui um átomo de flúor, como exemplo, que vai ter 9 cargas positivas mais 9 prótons. Prótons é positivos. E vai ter 9 cargas negativas, os elétrons, menos 9. O átomo de flúor, ele vai ser o quê? Vai ser neutro, olha. Carga elétrica total, 0. Mais 9 menos 9, 0. Mas, quando eu falo de íons, né? No caso aqui, ele vai ganhar um elétron. Então, ou F- ou F-1. Então, aqui, ó, quando tem negativo, eu entendo que ele está ganhando um elétron. Quando é positivo, está perdendo, né? Então, menos 1 ganha 2 elétrons. Desculpa, ganha 1 elétron. Então vamos lá, ó. Número de prótons continua igual. Cargas positivas mais 9. Só que aqui no íon vai ter o quê? Os elétrons. 10 cargas negativas menos 10. Porque ele vai ganhar, né? Um elétron, né? Ó. Então fica o quê, ó? Carga elétrica total mais 9 menos 10, eu vou ter uma carga elétrica total de quanto? Mais 9 menos 10 é menos 1, tá certo? Então a carga elétrica total desse íon é o quê? Menos 1, como está representado aqui nessa imagem, tá certo? Então, gente, era isso, né, que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Vocês também vão poder acompanhar tudo isso que eu falei no livro didático, tá certo? Tá lá tudo bem explicadozinho também. Se cuidem, né? Espero que vocês todos estejam bem. E até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bem?